O motivo foi um acordo. Na verdade, assim, o São Paulo ficou bastante incomodado com esse vazamento do vídeo e, inclusive, eles estão querendo checar para ver quem de fato teve, quem vazou. Se foi TJD, se foi alguém da Federação Paulista. Mas fato é que antes da homologação do acordo, o vídeo já estava nas redes sociais, já estava no noticiário. O Belmonte decidiu fazer esse pedido de desculpas pelo vídeo, fazendo parte de um acordo. Por quê? Porque o jurídico do São Paulo ele teve a informação de que o Caleri poderia pegar 4 jogos e assim ficaria fora do Campeonato Paulista, porque teria um agravante em cima do Caleri, porque ele estava suspenso nesse jogo contra o Palmeiras e ele não poderia estar lá no corredor, nos corredores do Morumbis, onde ele também falou muito, gesticulou e reclamou da arbitragem. O Wellington Rato e Rafinha pegariam 2 jogos, além de um gancho pesado, né, de multa para os diretores e 30 dias de suspensão valendo pelo Campeonato Paulista para o Carlos Belmonte. Com esse acordo, as penas foram reduzidas, né, as punições foram reduzidas principalmente para os atletas. O Caleri, por exemplo, reduziria totalmente a sua pena e ele poderia jogar o Campeonato Paulista. Então, assim, nos bastidores do São Paulo, entende-se que o vídeo foi gravado para salvar os atletas da punição e o São Paulo não ser prejudicado no restante do Campeonato Paulista. Foi essa a leitura, só que eles não contavam com esse vazamento. Porque ao vazar o vídeo, ficou a sensação para a torcida do São Paulo que o Belmonte voltou atrás, porque ele estava sempre muito firme. Não vou pedir desculpas, a opinião do São Paulo em relação ao Abel, aquela coisa toda que a gente já discutiu aqui, e isso caiu bem na torcida do São Paulo. De repente, do nada, um pedido de desculpas fez o torcedor de São Paulo falar, poxa, estão se curvando para o rival. Então, logo depois que sai essa história e eu publico aqui no All Sport, fica mais ou menos equilibrado. Só que o fato é que o Belmonte agora recebe muita cornetada de palmeirenses por ter sido um acordo fantoche. A pancadaria está vindo de tudo quanto é lado, mas o Belmonte acabou fazendo isso para, entre aspas, salvar os atletas. Mas Eu acho que então tem isso funcionou? Esse vídeo já liberou? Não vai ter mais nenhuma punição? Já está homologada a decisão. Eu posso ler aqui as penas para vocês aqui, ó. As ele só não punições, pode ir o Belmonte até o final do Paulista para o estádio, né? Além da multa. Isso. O São Paulo foi multado em R$ 10.000, o Rafinha e o Wellington Rato pegaram multa, e o Caleri pegaram só uma multa de R$ 25.000, o Belmonte R$ 50.000 mais essa punição que o PVC falou de não poder participar, ou 30 dias longe de jogos do Campeonato Paulista, o Fernando Chapecó, o Fernando Chapecó, R$ 30.000 e o presidente Júlio Casares, R$ 25.000. Isso já está homologado, já está decidido pelo TJD e pela Federação Paulista de Futebol. Então os atletas estão livres para jogar. Aqui é que está o ponto. Aqui que está o ponto, Dona. Então fala você, desculpa. Depois eu completo. Não, que eu queria jogar a pergunta para a galera que está assistindo a gente. O que vocês acharam disso, então? Você grava um vídeo e aí todas aquelas imagens horríveis que a gente viu de gritaria, de desrespeito. Então é isso, paga um pouquinho, a gente não sabe nem o que vai ser feito com esse dinheiro, porque educação contra a violência não está sendo feita. Então, aí tem uma série de fatores. Por exemplo, o Caleri estava suspenso, ele não podia estar onde ele estava. Então, o que podia acontecer? O Caleri podia pegar 4 jogos pelo Código Disciplinar. O que é que o São Paulo fez? O São Paulo fez um acordo no tribunal. Está correto o tribunal fazer um acordo que livre um jogador de uma punição por estar num lugar onde ele não podia estar, por estar suspenso? Essa decisão do tribunal, do ponto de vista jurídico, é correta? Não me parece. O que o São Paulo fez foi... Bom, primeiro, por que o Belmonte não pediu desculpas antes? Por uma recomendação jurídica. Porque os advogados disseram que ele não podia se manifestar a respeito do que tinha acontecido antes de ir ao julgamento. Era uma estratégia jurídica. Aí virou campeonato de advogado. E nesse campeonato de advogado, o São Paulo fez um acordo para pagar as multas e tirar o seu diretor de futebol dos próximos 4 jogos do campeonato estadual. Veja que pode ser 1 jogo, 2 jogos ou 4 jogos.
Se o São Paulo for eliminado contra o Novo Horizontino, ele paga um jogo de gancho. Se o São Paulo for eliminado na semifinal, ele paga 2 jogos de gancho. Se o São Paulo for até a final, são 4 jogos de gancho. E, em troca disso, o Caleri não tem suspensão. Não correu o risco de suspensão. Então, eu acho que é uma sucessão de erros da federação. E em relação ao pedido de desculpas, o acordo que o São Paulo fez é inteligente. Mas, a gente pede desculpas desde que você me deu uma coisa em troca. É muito, muito, muito estranho. A gente tem um pedido a federação, Domi, erra, ao meu ver, ao não ter o cuidado em vazar o vídeo. Porque, mas foi a federação que vazou? Não, o tribunal. Tribunal ou federação, são as suspeitas do São Paulo. Se foi a federação, é mais um erro da federação. Se for o tribunal, aí é mais grave ainda, porque a gente está falando de um tribunal, né? Se foi alguém do tribunal, precisa ser apurado e precisa punir essa pessoa que vazou o vídeo, porque aquele vídeo ele não seria publicado, ele ficaria só nos autos ali do processo. E aí então, ia ser apresentado, tudo certo. É pior ainda. É pior ainda. Você analisa, você tira a pena por tudo que você cometeu de errado, e isso aí eu acho que ninguém está discordando, que foi muito errado do São Paulo, aquelas cenas horríveis. Aí você grava um vídeo com a garantia de que não vai ser publicado, então não é nenhuma desculpa oficial, é um exemplo. Não tinha garantia, né? Não tinha garantia, é que ele não seria publicado, isso é fato. Ele não era um vídeo para a TV São Paulo, ou para a TV do Palmeiras, ou para a TV da Federação. Era um vídeo que fazia parte ali do processo. É como se eu fosse lá depor o PVC ou você. Fazia parte do processo. Não, eu entendi diferente isso, Hernan, me ajuda aqui só. Porque assim, eu entendo o seguinte, o vídeo não era para vazar. Você homologaria o processo e o Belmonte divulgaria o vídeo depois. Acontece que o vídeo vazou antes. Porque não adianta você fazer um vídeo de pedido de desculpas, que serve para que um vídeo de pedido de desculpas pelo tribunal? Serve para você dar uma satisfação à opinião pública, como quem diz, olha aqui, nós estamos brigando, mas tem um excesso aqui que não tem um limite dessa briga. Porque a posição... Vou voltar uma semana no tempo, quando eu disse que os dirigentes não podem ser os mensageiros do ódio, a única razão para o tribunal atribuir como pena a gravação de um vídeo é esse vídeo servir de exemplo de que o dirigente está admitindo que se excedeu, para deixar claro para a opinião pública que não é para se exceder. O que não podia era o tribunal ou a federação vazar esse vídeo antes de o São Paulo ou o Belmonte punido divulgar o vídeo. Era isso. Missão dele divulgar o vídeo. Talvez eu não tenha sido claro na minha comunicação, mas o que eu estou questionando e o que eu estou dizendo é que o vídeo não seria publicado na TV do São Paulo, ou na TV da Federação, ou na do Palmeiras, que seja, antes da homologação. Ele vaza antes e deixa o São Paulo enfurecido. Essa é a questão. Inclusive, houve até um temor, de que o vazamento desse vídeo mudasse o acordo, mudasse o rumo do acordo e não houvesse mais a homologação. Havia esse receio dentro dos bastidores do São Paulo, o que acabou não acontecendo porque foi 3 horas depois do vazamento do vídeo. Já estava nas redes sociais, no noticiário, já estava, mas a homologação já estava sendo feita. Vamos mostrar o vídeo para quem não viu, do pedido de desculpas do Belmonte? Vou fazer um pronunciamento, muito mais do que isso, na verdade um pedido de desculpas ao técnico Abel Ferreira. No calor, ao final da partida entre São Paulo e Palmeiras, acabei proferindo uma frase inadequada, portanto peço desculpas ao técnico Abel Ferreira, também ao Palmeiras, uma instituição importante do futebol brasileiro, e também à comunidade portuguesa. Naquele momento eu buscava identificar o técnico Abel Ferreira ao árbitro, mas de novo, repito, a frase foi inadequada. Com isso, peço desculpas, continuarei, obviamente, defendendo o São Paulo Futebol Clube, sempre que achar necessário, mas não mais dessa forma. Essa forma foi inadequada e, portanto, essa forma não repetirei. A defesa do São Paulo Futebol Clube, sim.
Diga, PVC. Não, é que a gente tem essa coisa da intransigência na sociedade como ela está, Domi. É muito doido. Você pensar o seguinte, ele não pode dizer que não vai defender o São Paulo. Ele pode dizer que se excedeu na defesa do São Paulo. É um pouco daquilo que a gente estava discutindo semana passada. Semana passada, eu fiz um vídeo dizendo, olha, o Berdan Catani, lá nos anos 90, dizia que o Corinthians é adversário e o São Paulo é inimigo. Mas veja, não é para ser inimigo. É adversário. Tem rivalidade, mas são adversários. As pessoas entram na minha rede e dizem, é inimigo sim. Quer dizer, é muito maluco isso. Tem uma diferença fundamental entre ser firme e passar do ponto. É claro que o diretor de futebol de São Paulo tem que defender o São Paulo. Agora, ele se sentiu na obrigação de dizer, vou continuar defendendo o São Paulo, mas não dessa maneira, mas defendendo o São Paulo. Porque o mais importante para o São Paulino é ele dizer que está defendendo o São Paulo. E aí, quando vazou o vídeo no primeiro momento, os palmeirenses aplaudiam o Belmonte e os São Paulinos criticavam. No momento seguinte, que ficou claro que havia um acordo para que o Belmonte livrasse o Caleri da punição, os São Paulinos começaram a elogiar o Belmonte e os palmeirenses a criticar. Cara, a gente não vai conseguir chegar no meio termo nunca. E o que deixa claro, né, Domi e PVC, é que esse pedido de desculpas é um vídeo que não é um pedido de desculpas. Assim, não sei se alguém vai falar sobre isso publicamente quando os diretores começarem a dar entrevista, ou até propriamente o Júlio Casares. Mas eu afirmo para vocês, conhecendo o bastidor de São Paulo, conversando com as pessoas, que houve o excesso, ok, mas a preocupação do houve o excesso é muito mais com medo da punição que poderia dar ao São Paulo do que propriamente pensar no Abel ou pensar na instituição Palmeiras. O São Paulo continua internamente com esse pensamento de que não tem motivo nenhum para pedir desculpas. O pedido de desculpas só foi feito para diminuir a pena dos atletas. Mas na reunião da Federação Paulista, voltando à semana passada, o Júlio Casares admitiu erros. Não é dizer assim, desculpa, eu errei, mas admitiu erros neste episódio. E o São Paulo faz questão de dizer que a Leila Pereira, na mesma reunião, também admitiu erros. Acontece que os erros admitidos pela Leila Pereira não são naquele domingo. São erros como, por exemplo, por que é que os dirigentes do São Paulo não têm um camarote central no Allianz Parque? Por que que houve aquele episódio da sala de imprensa no ano passado, no 5-0? É evidente que tem erros na relação. Eu acrescento um que eu disse aqui e muita gente vota contra mim. Eu acho que no episódio do Caio Paulista, a Leila tinha que ter ligado para o Júlio Casares. Para dizer, estão me telefonando aqui oferecendo o jogador. Não que o Palmeiras tivesse uma obrigação de não contratar o Caio Paulista, mas dada a relação que se criou no ano passado com os empréstimos dos estádios, não custava nada passar a mão no telefone e ligar. Foi o que eu disse naquele episódio, inclusive. Agora, há erros de famílias diferentes, né? Há erros no dia do Choque Rei do Morumbi, que são do São Paulo. E há erros na relação do Palmeiras com o São Paulo do passado, anterior, como aquela bendita entrevista coletiva com jornalistas sentados no chão do Allianz Parque. Agora, PVC, como é que ficou para o Palmeiras esse pedido de desculpas, aí não muito sinceros, e essa punição super branda para o São Paulo? Eu acho que o Palmeiras não se manifestou e não se manifestará sobre isso. O compromisso assumido naquela reunião na Federação Paulista, ou como disse ontem o Reinaldo Carneiro Bastos, no café para o qual o presidente da federação convidou os presidentes de São Paulo e Palmeiras, o compromisso naquela reunião foi: vamos andar para frente. O Palmeiras vai se comportar no sentido de vamos andar para frente, não vamos voltar a discutir aquele ponto. Mas é evidente que quando você tem um pedido de desculpas, que, como disse o Hernan, na visão do São Paulo não é um pedido de desculpas, eu desculpo se você me pedir desculpas.
Se você disser desculpa aí, mas não tenho do que pedir desculpas, aí não, né? Peraí. Gente, essa situação toda, sério, só piora. Quando a gente acha que vai melhorar, André, só piora. Ih, tá sem áudio, né? A gente continua falando sobre isso, né? É um clássico que parece que não terminou. Não Tem termina. tanta coisa que aconteceu nesse jogo, por exemplo, que pode reverberar e tanta coisa que ainda pode acontecer, e inclusive dependendo dos resultados aí de quartas de final, poderemos ter uma semifinal entre Palmeiras e São Paulo. É difícil, tem uma conta ali a ser feita, mas pode acontecer uma final entre os dois times. Imagina a final, 2 jogos, a tensão que é. E uma pessoa da Federação Paulista ontem me telefonou, tarde da noite inclusive, para falar que o papel da federação nessa situação toda, que é muito difícil, porque envolve paixão, envolve clubismo, envolve rivalidade, o papel da federação nesse momento é apaziguar, porque pode acontecer um clássico choque-rei no Paulistão desse ano ainda. E a ideia da federação é que esse clássico, esse jogo, seja um jogo da paz. Vamos esperar.